Sejam todos bem-vindos, bem-vindas à nossa aula 7 de Língua Latina 1. Espero que esteja tudo bem aí com todos vocês, tá? Bem, pessoal, de acordo com o nosso cronograma, hoje nós vamos ver a segunda parte do segundo capítulo. Tá? Capítulo intitulado Família Romana, certo? E aí nós vamos ver a segunda parte. Ok? Vou colocar na projeção aí o texto para nós irmos acompanhando, tá? Pronto, tá aí. Começa aqui na linha... Começa na linha 20... Deixa eu contar aqui, 25. Começa aqui, nesse parágrafo. Ok? Então, vou ler o parágrafo todo. E aí depois a gente volta revendo aí algumas questões de morfologia, sintaxe, tradução, etc, etc. Bom, coloquem logo aí a presença de vocês, a primeira de hoje. Os que estão presentes, por favor, coloquem logo aí a presença. Bom, então vou começar aqui a leitura, tá? Diz assim esse parágrafo. Esne, Medus, Filius, Iulii. Medus, Filius, Iulii non est. Medus est servus Iulii. Iulius Dominus medi est. Iulius Dominus servi est. Daus quoque servus est. Medus et daus duo servi sunt. Iulius est Dominus medi et davi. Iulius Dominus servorum est et pater liberorum. Pronto, aí está o nosso primeiro parágrafo de hoje, tá? E nesse parágrafo nós vemos algumas das novidades que já começaram a aparecer na semana passada. Né? Semana passada começaram a aparecer os genitivos, né? E apenas genitivo singular, e agora aparecem novamente os genitivos no singular, e agora vão aparecer também os genitivos no plural, tá? Então vamos lá. Primeira oração. Esne medus filius Iuli. Essa oração não tem nenhuma novidade, tá? Tudo isso aí nós já tínhamos visto em capítulos anteriores, certo? A palavra inicial tem o sufixo ne, né? Essa partícula interrogativa ne, que só se usa quando nós temos uma interrogação, certo? Então, se quiser traduzir, traduza por acaso, simplesmente acaso, ou se preferir, não traduza por nada, tá? Bote apenas Medo é filho do Júlio. Olha aqui o genitivo, ó, que nós começamos a ver na semana passada, né? Iuli, o genitivo masculino termina com a desinência i, significa do Júlio, tá? De o Júlio, isso em português. Em latim não tem o artigo, né? Fica só de Júlio em latim. Em português a gente pode botar o artigo, de mais o fica o, do Júlio. Então, o Medo é filho do Júlio? Aí a resposta. Medus filius Iuli non est. O Medo não é, tá ali a negação lá no final, ó. O Medo não é. O que é que o Medo não é? Filho. O Medo não é filho. Aí de novo o genitivo, ó. Iuli, do Júlio. O Medo não é filho do Júlio. O Medo não é filho do Júlio. Aí vem a resposta mais exata, né?
Medus est servus Iuli. O Medo é servo do Júlio. De novo aí o genitivo, ó. Tá? De novo o genitivo, certo? E aí depois nós temos Iulius Dominus Mediest. O Júlio é, ó, normalmente, eu já disse isso para vocês, né? Normalmente as orações em latim começam com o sujeito e terminam com o verbo, normalmente, tá? E é justamente essa estrutura que nós vemos aqui, ó. Iulius é o sujeito. Professor, como é que a gente sabe que é o sujeito? Por causa do caso. O caso aqui é nominativo. O nominativo é o caso do sujeito ou do predicativo do sujeito, certo? Então aqui é sujeito, o verbo está lá no final. O Júlio é. O que é que o Júlio é? Aí vem o predicativo do sujeito, que também é nominativo, ó. Dominus. O Júlio também é senhor. Aí vem o genitivo agora, né? O adjunto adnominal restritivo, para dar uma ideia de posse. Tá? Para dar uma ideia de posse. O Júlio também é senhor do Medo. Tá? Ó, 4 genitivos. Ó, Iuli, Iuli de novo, novamente Iuli e agora Mede. Do Júlio, do Júlio, do Júlio, do Medo. Tá? Esse é o sentido do genitivo. Próxima oração, Iulius Dominus Seruiest. O Júlio é. O que é que o Júlio é? Senhor. Senhor. E aí, de novo, o genitivo, ó. Serui, do servo. O Júlio é senhor do servo. Essa forma aí, serui, ela é exatamente igual ao nominativo plural. Né? O singular é serus e o plural é serui. Tá? Deixa eu abrir aqui um editor de texto para eu anotar isso aí para vocês verem. Só um minutinho. Só um minutinho que eu vou abrir aqui o editor de texto. Pronto. Deixa eu botar aí na tela para vocês. Pronto, tá aí. Então deixa eu anotar aí para vocês perceberem, tá? Latim 1, aula 7. Pronto, então, ó. Deixa eu botar aqui, ó. Declinações. Professor, o que são declinações? Vou colocar aqui do lado, ó. Declinações são as flexões, tá? Flexões que substantivos e principalmente adjetivos, não só, tá? Não só, mas eu vou botar assim, eu deveria colocar flexões que os nomes, tá? Flexões que os nomes sofrem, certo? Mas eu não vou colocar nomes, porque alguém vai olhar depois e vai achar que é João, Maria, São Paulo, Rio de Janeiro, Franciberg, Joana, tá? Vai achar que nome é isso aí. É um substantivo próprio. E não é. Nome é substantivo, adjetivo, tá? Muitas vezes advérbio também é um nome, certo? Então vou deixar assim. Então o que são declinações? São as flexões que os nomes, ou seja, o substantivo, adjetivo, tá? Advérbio, que eles sofrem. Quais são as principais flexões, né? Deixa eu colocar uma linha em branco. Então, nós temos, primeiramente, as flexões que nós vamos chamar de nominativo, tá? Nós temos a flexão que nós chamamos de genitivo. Nós temos a flexão que nós chamamos, eu vou colocar só as que nós já vimos, tá? Nós já vimos também a flexão do ablativo
e nós já vimos a flexão do vocativo. Tá? Nós já vimos essas flexões todas aí, certo? Cada uma delas tem singular e tem também plural, tá? Cada uma delas tem singular e plural, certo? E tem masculino, feminino e neutro também, certo? Masculino, feminino e neutro. Deixa eu colocar aqui só o masculino por enquanto, certo? Então nós temos, ó, nominativo masculino singular, eu vou colocar como exemplo aqui ceros. Então nós temos, ó, ceros, e aí eu vou destacar aí a desinência, tá? Então nós temos, ó, ceros, desinência o S, certo? No singular. No plural vai ficar cerui, cerui. Deixa eu fazer aqui o contrário, que essa organização aqui não ficou legal não. Espera aí, pessoal. Então, isso aqui vai ser o masculino. Masculino. Aí deixa eu juntar mais aqui o pronto, singular e o plural. Pronto, assim vai ficar melhor. Pronto, então nós temos, ó. Então nós temos masculino, tá? Ok? Então, masculino singular no nominativo, ceros. E no plural, cerui. O genitivo no singular vai ser. Peraí, deixa eu copiar daqui, que é exatamente igual. Tá? Aí o genitivo vai ser cerui no plural, no singular. No plural nós ainda não vimos, vamos começar a ver agora, tá? Então vou deixar aqui por enquanto vazio, já a gente preenche. O ablativo nós já vimos, ok? No singular é ceruo, ceruo. E no vocativo nós vimos também, eu acho que vimos, agora eu fiquei na dúvida se vimos ou não. Agora eu fiquei na dúvida, ó. Deixa eu voltar aqui um pouquinho o texto aqui, ver se nós já vimos ou não. Senão posso estar adiantando uma coisa que ainda não apareceu. Só um minutinho, pessoal. Deixa eu ver aqui se já vimos alguma coisa. Acho que não, vimos não. Não, não apareceu o vocativo ainda não, pessoal. Então vou tirar aqui o vocativo, tá? Vou deixar só o que nós realmente já vimos. Então não quero antecipar nada que ainda não foi visto. Ok? Então nós só vimos isso aí, ó. Nominativo, né? Mas o singular e plural. Nós vimos o genitivo, singular e plural. Nós vimos também os outros dois gêneros, tá? Nós vimos o feminino e o neutro também, tá? Eu vou deixar por enquanto só o masculino aí, ok? Então voltando aí ao nosso texto. Voltando ao nosso texto. Iulius Dominus Serui Est. Então, sim, o que eu estava querendo mostrar, desculpa, eu fui para mostrar isso e acabei não mostrando, tá? Deixa eu colocar aí. Ó, observem que tanto o nominativo plural, ó, esse aqui, ó, vou botar amarelo aí, e o genitivo singular, ó, os dois são exatamente iguais. Serui, serui. Só que um é nominativo plural, o outro é genitivo singular. Tradução de um, servos, e a tradução do outro, do servo. Então são coisas diferentes. Como é que eu vou saber se é nominativo plural ou genitivo singular? Nós sabemos justamente pelo contexto, pessoal. Pelo contexto. Vejam que aqui, ó, no contexto, o verbo está no singular. Se o verbo está no singular, serve nunca poderia ser nominativo plural. Porque se fosse nominativo plural, aí o verbo estaria no plural, sunt. Ok? Então, a gente consegue perceber a diferença pelo contexto. Ok?
Então, o Júlio é senhor do servo. Daos quoque servus esse. O davo, olha aí o sujeito no início da oração e o verbo lá no final, ó. O davo também é, tá aqui o também, o quoque. O davo também é. O que é que o davo também é? Servo. O davo também é servo. Agora, ó. Medos et daus duo servi sunt. Tá? Sujeito composto no início da oração, ó, medos et daus. O medo e o davo sunt, são. O medo e o davo são. O que é que eles são? Duo servi. Duo servi. Dois servos. O medo e o davo são dois servos. Vejam, servi é o nome nativo plural. Veja que é igualzinho ao genitivo singular que está aqui em cima. Ó. Vejam, como aqui é nominativo plural, o verbo está no plural, ó, sunt. São servos. Ok? Então fiquem bem atentos a isso aí. Próxima oração. Iulius est dominus mediet davi. O Júlio é senhor do medo e do davo. Dois genitivos aqui juntos, ó. Med é um genitivo e davi é outro genitivo. O Júlio é senhor do medo e do davo. E agora a novidade, né? Iulius dominus servorum est. O Júlio é, ó, o Júlio é. O que que o Júlio é? Senhor. Aí agora nós temos o genitivo plural, ó, servorum, dos servos. Essa é a novidade dessa parte de hoje, tá? Aí nós podemos voltar aqui ao editor de texto, ó, e já completar aqui o genitivo plural. Ó, o genitivo plural termina com orum, certo? Genitivo singular, servi. Genitivo plural, servorum. Ok? Servorum. Tá? São os dois genitivos no masculino. Certo? Então, o Júlio é senhor dos servos. Aí vem outra oração, ó. E pai, aliás, outro complemento aqui do mesmo predicativo do sujeito, né? O Júlio é senhor dos servos e pai dos meninos, pai dos herdeiros, pai das crianças, né? E aí liberorum é outro genitivo plural. Olha aí a desinência orum, tá? Servorum, liberorum, tá? Então, genitivo singular iuli, med, davi, servi, genitivo plural servorum, liberorum, tá? Etc. Ok? Essa é a novidade. Então, fiquem atentos aí a essas novidades, tá? Ok? Eu estava lendo sem mostrar aí o texto, né? Tá aqui, ó. O Júlio é. O que é que o Júlio é? Senhor. De quem? Dos servos. E pai, né? Et pater liberorum. Dos filhos, pai das crianças, pai dos herdeiros. Certo? Então, aqui estão os genitivos. Ó. Todas essas palavras que estão aí em amarelo, certo? Com destaque em amarelo, todas elas são genitivo. Terminado com i, genitivo singular, terminado com orum, genitivo plural. Ok? Professor, o que é genitivo? Genitivo é como nós chamamos um caso latino que exerce a função sintática de adjunto, vou escrever aí no chat, ó, de adjunto adnominal restritivo. Adjunto adnominal restritivo. Da ideia de posse, tá? Ou origem. Da ideia de posse ou de origem. E, geralmente,
geralmente, quase sempre vai ter a preposição de mais alguma coisa. De Maria, de João, de Paulo, de São Paulo, de Alemanha, de Japão, né? E aí, em português, a gente pode botar o artigo. De mais o vai dar do, de mais a vai dar da, ok? Então, esse é o genitivo. Indo adiante, caminhar um pouco mais rápido, e agora as novidades vão ser poucas. Pois não, Joana Dark, Silva Carneiro. Professor, eu acho inclusive que já entrou uma novidade dentro desse parágrafo aí que você citou, que é, eu acho que é o sujeito elíptico ou o sujeito implícito. Porque antes eles sempre falavam assim, Júlio é isso e também Júlio é isso. Mas no caso ele fez Júlio é isso e isso. Ou seja, o pai está fazendo referenciação a Júlio. Ok. Sobre de um determinado ponto de vista, daria para dizer isso aí. Daria. Você não está errada, não. Tá? Mas se nós olharmos com um pouquinho mais de atenção, deixa eu copiar essa oração aí para o editor de texto, aí eu vou mostrar isso aí, tá? Mas sua colocação é muito boa, Joana, tá? Agradeço por ela. Deixa eu colocar aí no editor de texto para nós vermos. Só um minutinho, deixa eu copiar aqui. Peraí, pessoal, deixa eu botar aqui o minúsculo aqui de novo. Pronto, então tá aí a oração. Iulius Dominus Seruorum est et Pater Liberorum. Tá? Nós temos, ó, vamos fazer aqui uma análise sintática, tá? Eu tenho, ó, Iulius, que é nominativo, e eu tenho Dominus, que também é nominativo, certo? Então, eu tenho duas expressões aí, duas palavras que estão no nominativo. Eu já disse a vocês que o nominativo é o caso do sujeito e do predicativo do sujeito, né? Então, o primeiro Iulius aí, o primeiro nominativo Iulius vai ser o sujeito, vou colocar aqui embaixo, ó, sujeito, tá? E Dominus vai ser o predicativo do sujeito, certo? Depois, deixa eu dar um espaço maior entre as palavras aqui para ficar melhor de eu. Depois, nós temos seruorum, que é um genitivo, tá? Depois eu tenho o verbo est, né? Eu tenho o verbo, que no caso aí é um verbo de ligação. Depois eu tenho a. Deixa eu separar logo tudo aqui. Depois eu tenho uma conjunção, né? Que não tem casos, conjunção é invariável, certo? Caso é só para a palavra que se flexiona, certo? E conjunção não flexiona. Conjunção sempre é a mesma coisa, no singular, no plural, no masculino, feminino, neutro, no presente, passado, futuro. Conjunção não flexiona, certo? Pater está no nominativo também, certo? E nesse caso aí, como nominativo, de novo vai ser predicativo do sujeito, certo? Vai ser predicativo do sujeito, igual dominus, tá? Eu esqueci de sublinhar aqui, deixa eu sublinhar, ó. Então, nós temos, na verdade, três nominativos. Iulius, que é o sujeito. Aí eu tenho o dominus, que é o predicativo do sujeito, né? Que é o predicativo do sujeito. E eu tenho o pater, que é outro predicativo do sujeito. Por que eu sei que é outro predicativo do sujeito? Por causa da preposição et. Deixa eu simplificar essa oração aí. Deixa eu tirar os genitivos, né? Porque o genitivo é adjunto adnominal, tá? Sem os genitivos ficaria assim, ó. Sem os genitivos ficaria assim, tá? Deixa eu simplificar aqui. E eu vou botar noutra ordem também, tá bom? Para simplificar aqui o nosso entendimento. Ok? Noutra ordem ficaria assim, Joana, ó. Noutra ordem ficaria assim, ó. Se nós invertêssemos aí um pouquinho a ordem das palavras, elas ficariam assim. Iulius Dominus et Pater est.
certo? Essa seria a ordem. Então, ó, Iulius é sujeito, é o nominativo sujeito. Dominus é o predicativo do sujeito. Pater também é o predicativo do sujeito e o S é o verbo. Então, isso aí traduzindo ficaria assim, ó. Júlio é. O que que o Júlio é? Júlio é senhor e pai. Senhor e pai. Certo? Então, pater, ele é predicativo do sujeito. Isso aqui tudo é predicativo do sujeito, ó. Senhor e pai. Ok? Isso aí tudo é predicativo do sujeito. Do mesmo jeito em latim. Isso aqui tudo, deixa eu tirar a sublinha dessa de Iulius em cima. Pronto. Tá? Isso aqui tudo é predicativo do sujeito. Ó. Dominus et pater. Isso aí tudo é predicativo do sujeito. Certo? Então, nessa oração aqui em cima, na verdade, o sujeito não está elíptico. Certo? O sujeito está escrito Iulius. É porque ele montou, o narrador aí montou a oração intercalando o predicativo do sujeito, ó, porque ele tem um propósito didático. Aí ele separou a primeira parte do predicativo do sujeito, que é Senhor dos servos, separou da outra parte do predicativo do sujeito, que é Pater liberorum, ele separou com o verbo S e a conjunção. Para quê? Para chamar a atenção dos dois genitivos, tá? Ok? Mas, na verdade, isso aí tudo é o predicativo do sujeito. Né? Traduzindo a oração completa, ó, com os dois predicativos do sujeito, ficaria assim, ó. Deixa eu aproveitar aqui essa parte aqui da tradução. Ficaria assim, ó. O Júlio é senhor dos servos ou dos escravos e pai das crianças ou pai dos herdeiros. Certo? Então, na verdade, o sujeito ele está aqui, ele está explícito. Mas, de fato, pode acontecer, e acontece, de o sujeito estar elíptico, ele não está expresso, certo? Mas, por enquanto, ainda não apareceu. Ok, Joana? Parece realmente que é o sujeito que está elíptico, tá? Mas é porque, na verdade, é o predicativo do sujeito que está separado lá, porque ele tem o propósito de destacar o genitivo no plural. Certo, Joana? Deu para entender? Perfeito, professor. Obrigada, viu? Na hora que eu Mas, faço a minha tradução, eu fico fazendo anotações. Aí eu pensei, não, acho que essa frase aqui é elíptico, porque o pai está retomando o Júlio, né? Se referenciando ao Júlio. Mas realmente o senhor tem razão. Obrigada. como eu disse, a tua colocação, ela não é descabida de forma nenhuma, porque nós poderíamos entender também a mesma coisa aí, ó. Nós poderíamos entender como se o sujeito estivesse elíptico. Só que não seria só o sujeito que estaria elíptico. Ó. Se eu pegasse aqui, ó, pater liberorum, aí estaria elíptico tanto o sujeito quanto o verbo. Os dois estariam elípticos. Tá? Então não é descabido dizer que o sujeito está oculto também, certo? Só que não é só ele, né? No caso seria o sujeito e o verbo também. Né? Aí a oração completa ficaria assim, ó. Vou reescrever aí, tá? Iulius est. Tá? Aí ficaria completo, ó. Aí ficaria completo. Iulius est pater liberorum. Então veja que não é só o sujeito, tá? O sujeito está elíptico, mas o verbo também. Certo, Joana? Mas muito boa a sua colocação, tá? E agradeço por ela. Bom, então vamos adiante. Vamos adiante, voltando aí ao nosso texto. Mas isso aí vai acontecer, Joana, com frequência mais adiante, tá? Por enquanto, ele está mostrando repetidamente o sujeito e o predicativo do sujeito, tá? Que é para nós internalizarmos bem essas funções sintáticas aí. Próximo parágrafo, pessoal. E aí eu vou caminhar um pouco mais rápido, tá? Próximo parágrafo. Esnedelia filiae Emiliae.
Delia non est filia Aemiliae. Delia ancilla Aemiliae est. Aemilia domina Deliae est. Aemilia domina ancillae est. Sira quoque ancilla est. Delia et Sira duae ancillae sunt. Aemilia domina ancillarum est. Tá aí o parágrafo. Vamos lá por parte. Esse parágrafo é igual ao de cima, pessoal. Exatamente igual ao de cima. A diferença é que o de cima usa o masculino e o de baixo usa o feminino. Tá? Mas é igual, ó. Por acaso a Délia é filha da Emília? E ele quer justamente mostrar aqui o genitivo, ó. Tá aqui o genitivo feminino agora, ó. A Emília. E masculino, ó. Iuli. Feminino, a Emília. Por acaso a Délia é filha da Emília? Deixa eu tirar esse destaque aqui. Pronto. Então, por acaso a Délia é filha da Emília? É a resposta. Délia non est filia a Emiliae. A Délia não é filha da Emília. Olha aqui de novo, ó, o genitivo, agora no feminino, ó, a Emiliae. De novo, tá? Aí ele especifica agora, Délia ancilla a Emília est. A Délia é escrava da Emília. Olha aí o genitivo de novo, ó. A Emília. A Emília domina Deliae est. Olha aqui o genitivo no feminino, ó. Deliae. Né? Então esse é o genitivo. A Emília é dona, é senhora da Délia. Próxima oração, genitivo de novo, ó. A Emília domina ancillae est. Olha aí o ancillae. Ancillae está no genitivo. A Emília é, o que é que a Emília é? Senhora da escrava, da serva. De novo o genitivo, ó. Como eu já disse, esse parágrafo é igual ao de cima, só que o de cima usa os genitivos no masculino e esse parágrafo de baixo usa o genitivo no feminino. Depois, a Cira também é escrava. A Cira também é escrava. Cira quoque ancilla est. A Cira também é escrava. E aí, ó, Délia et Cira duae ancillae sunt. Olha aqui, pessoal, igual ao masculino, ó, eu tenho o genitivo masculino, serui, e eu tenho o nominativo plural, serui, são iguais, ó, do mesmo jeito no feminino. Ó. Feminino, genitivo singular, ancillae, e o nominativo plural, ancillae, igual. Cuidado para não confundir. Como é que eu diferencio, professor? Pelo contexto, ó. Ancillae, que é nominativo plural, vai ter o verbo no plural, sunt. Aqui em cima não é nominativo plural, o verbo está no singular, concordando com o nominativo que é a Emília. Certo? Então, a Délia e a Cira são duas escravas. A Emília domina ancillarum est. A Emília é senhora das escravas. A Emília é senhora das escravas. E agora aqui, ó, o genitivo no plural, ó. Ancillarum. Tá? Ancillarum. Ok? A Emília é senhora das escravas. Então, o genitivo masculino ó, termina com orum. E o genitivo feminino termina com arum. Cabe nós voltarmos lá ao editor de texto para preencher um pouco mais aqui essa tabelinha, tá? Então, nós vimos aí, ó, o masculino, né? Agora o feminino. Feminino. Primeiramente, no singular. No singular. Depois, no plural. Ó, genitivo. Peraí, pessoal, deixa eu tirar aqui esse amarelo aqui. Pronto, então, primeiro nominativo, né? Eu vou botar a palavra ínsula. Ínsula. Ok? Então, ínsula está no nominativo feminino singular. No plural, seria insulae.
ok? No genitivo singular, nós temos insulae. Vejam que é igual ao nominativo plural, ó, igual ao masculino, ó, certo? Ó, insulae é igual a insulae, só que um é genitivo e o outro é nominativo, certo? Ok? Deixa eu ajeitar isso aqui, pessoal. Pronto. Então, ó, são iguais. Então, cuidado para não confundir, tá? Ó, tanto o nominativo masculino plural é igual ao genitivo singular, como o feminino nominativo plural é igual ao genitivo singular também, tá? Nós vimos também o ablativo, tá? Que vai terminar com a desinência A também. Nós vimos muito nos nomes dos países, né? Itália, in Itália, in Europa, certo? Então, o ablativo termina com a desinência A no masculino. No feminino. E no masculino termina com a desinência O, como está aqui, céu, ok? Fica faltando só o neutro agora, ó. Fica faltando só o neutro, né? Ok? O neutro também tem o seu masculino, aliás, tem o singular e o plural também, nominativo, genitivo, ablativo, todos os casos, certo? Ok? Vamos lá. Voltando ao nosso texto, para irmos adiante, tá? Então, traduzindo tudo aí de novo desse último parágrafo, tá? Por acaso a Adélia é filha da Emília? A Adélia não é filha da Emília, a Adélia é escrava da Emília. A Emília é senhora da Adélia. A Emília é senhora da escrava. Cira também é escrava. Adélia e a Cira são duas escravas. A Emília é senhora das escravas. Pronto, aí está a tradução do último parágrafo que nós vimos, né? O próximo parágrafo, aí ele vai introduzir agora o genitivo dos pronomes interrogativos, tá? Então ele vai dizer, ó, cuius servus est daus, daus servus Iulies, cuius anquila est Cira, Cira est anquila a Emiliae. Então aqui nós temos, ó, a novidade é a palavra cuius, que se vocês olharem aqui, ó, na margem esquerda, ó, ele bota cuius, né? E aí ele bota uma resposta, ó, Iuli, que nós já sabemos o que é, do Júlio, a Emiliae, da Emília. Então, o que vocês acham que é o cuius? Se o restante da oração é servo é o davo, o davo é servo, aí fica faltando esse cuius, que a resposta vai ser de Júlio, da Emília. O que é que vocês acham que é o cuius, pessoal? O que é que vocês acham que é o cuius? Pode falar, De Joana. quem é? De quem? Muito bem. De quem? Tá? Então, esse pronome aí é esse mesmo pronome aqui, ó. Vou botar no chat aí, ó. É o mesmo quiz que nós usamos no masculino, tá? É o mesmo quiz que nós usamos no masculino. É o mesmo quai que nós usamos no feminino. É o mesmo. Só que quiz e quai é masculino, desculpa, é nominativo, os dois. Só que agora eu tenho o genitivo. O genitivo desse pronome aí é cuius. Cuius, tanto no masculino quanto no feminino. Os dois. Tá? É igual no masculino e no feminino, cuius. E no neutro também é igual. Os três são cuius. De quem? Certo? Então, de quem? Voltando aí ao texto, né? Voltando. Eu já estou no texto. Certo? Então, de quem o davo é servo? A primeira oração do parágrafo, né? Aí a resposta. Daus, serus, Iulies. O davo é servo do Júlio. O davo é servo do Júlio. Cuius, anquila é Cira.
cuius anquila é Cira? De quem a Cira é escrava? Né? Vejam, ó, cuius aqui, ó, é feminino, né? Porque está relacionado a Cira. Aliás, está relacionado à resposta, né? Que é a Emília. De quem? Da Emília. Então, esse cuius aqui é feminino, tá? E esse outro cuius aqui é masculino. O primeiro cuius se refere a Iuli, a Júlio. De quem é? Do Júlio. Segundo, de quem é? Da Emília. Certo? Os dois são genitivos, só que um masculino e o outro feminino. São iguais, exatamente iguais. Ok? Aí a resposta, Cira es anquila a Emiliae. A Cira é escrava da Emília. Certo? Depois, próximo parágrafo, penúltimo dessa página. Quod liberi sunt in familia? Nós já tínhamos visto essa palavra, eu acho, né? Se não vimos, vamos ver agora. Quod. Quod é quantos, pessoal? Vai pedir uma resposta numérica. Olha aqui na margem esquerda. Ó. Quod. Quantos? Aí a resposta. Unus, duo, três. Quod filii? Quantos filhos? Quod filiae? Quantas filhas? Quod oppida? Quantas cidades? Então vejam que essa palavra ela não flexiona, tanto faz ser masculino, feminino, neutro, singular, tá? Tudo é quod, certo? É quantos. E aí um numeral novo, ó, quentum, né, que é o nosso 100, ok? Então vamos lá. Quod liberi sunt in família? Quantos filhos existem na família? Quantos herdeiros existem na família? Aí a resposta, né? In família Iulis sunt tres liberi. Na família de Júlio existem 3 crianças, 3 herdeiros, tá? De novo, quod, ó. Quod filii et quod filiae? Quantos filhos e quantas filhas? Resposta: duo filii et una filha. 2 filhos e uma filha. Quod servi? Quantos servos existem na família? Resposta: in família sunt centum servi. Na família existem 100 servos. Na família existem 100 servos, tá? Aí é o numeral novo, ó, centum, né? In família Iulis sunt multi servi pauci liberi. Na família do Júlio existem muitos servos, poucos filhos, poucos descendentes, poucas crianças, poucos herdeiros. Iuli est dominus multorum seruorum. Olha aqui a novidade, né, desse capítulo, ó, desse trecho do capítulo, que é o genitivo, ó. Genitivo plural, ó, tá? Multorum seruorum. Vejam que deixa eu ver aqui o pronome, né? Esse pronome aí, ó, multorum, funciona como um adjetivo. Eu já disse isso para vocês, tá? Os pronomes em latim funcionam como adjetivos. E como adjetivo, ele concorda com o substantivo. Certo? Então, de muitos servos, o Júlio é. O que é que o Júlio é? Senhor, dono. De quê? De muitos escravos, de muitos servos. Multorum seruorum, está no genitivo. Ok? Então, a novidade aqui, ó, é esse pronome interrogativo aí, né? Quantos? Tá? Quantos? Quantos filhos? Quantos herdeiros? Quantos servos? Tá? E ele sempre vai pedir uma resposta numérica. Tá? Pode ser masculino, feminino, neutro, singular, plural. Ok? Vamos adiante. Final da página 14, início da 15. Deixa eu terminar logo aqui a 14, né? Então, duo e três numeris sunt. Na tradução, pessoal, vocês mantêm o latim do mesmo jeito, tá? Duo e três são números. Duo e três são números. Você não traduz o duo, nem traduz três, tá? Ok?
2 e 3 são números. Duo e 3 são números. Quentum também é um número. Quentum também é um número. Depois, número seruorum est quentum. O número dos servos é 100. Olha aqui o genitivo de novo, pessoal, ó. Número seruorum. O número dos servos é 100. Vejam que o sujeito é números, o verbo est e o predicativo do sujeito, quentum. O número é 100. Aí eu tenho um adjunto adnominal restritivo junto do sujeito. O número de quê? Dos servos. Ok? Depois, números liberorum est 3. O número dos herdeiros, olha aí de novo o genitivo, ó. Olha aí de novo o genitivo, no plural agora, ó, né? Ok? Seruorum é genitivo plural, liberorum é genitivo plural, multorum, seruorum, tudo isso é genitivo plural, tá? O número das crianças é 3. O número dos herdeiros é 3. O número dos filhos é 3. Tá? Aí, melhor do que números, fica a quantidade, tá? A quantidade dos servos, a quantidade de herdeiros é 3. Ok? Mas traduzir por número não tem problema, não. Vamos adiante. A hora está avançando. E nós precisamos chegar até a linha 62. Até aqui assim. Tá? Então, vou caminhar aqui um pouquinho mais rápido. Ó. Quentum est magnus número. 100 é um número grande. 3 para os números est. 3 é um número pequeno. Números seruorum est magnus. Olha aqui de novo o genitivo plural, ó. Tá? O número dos servos é grande. A quantidade dos servos é grande. Depois, números liberorum para o est. A quantidade de descendentes, de crianças, é pequena. Tá? A quantidade de crianças é pequena. O número de crianças é pequeno. In familia Iuli, magnus numerus seruorum parus, números liberorum est. Na família de Júlio, aí o verbo está lá no final, né? O número dos escravos é grande. Na família do Júlio, grande é. O que é que grande é? Números seruorum. Na família do Júlio, é grande o número dos escravos. Olha aqui o genitivo plural de novo. Ó. Depois, para os números liberorum est, o número pequeno é o número de crianças. Ok? Olha aí de novo o genitivo plural. Ó. Sujeito aí, ó. Para os pequeno é. Pequeno é. Pequeno é o quê? Números liberorum, o número de escravos. Tá? Ou, se você preferir, pode dizer que números liberorum é o sujeito. O número dos escravos é o quê? Pequeno. Ok? Próxima oração próximo parágrafo é o penúltimo dessa página. Aliás, o penúltimo de hoje, desculpa. Medus serus graecus est. Delia est anquila graeca in familia Iuli sunt multi serui graeci multaeque anquilae graecae. Esne a Emília femina graeca, a Emília non est femina graeca, sed romana. Iulius non ir graecus, sed romanus est. Então vamos lá, traduzindo, tá? Naquilo que não tiver novidade, eu vou passar rápido, tá? O Medo é um servo grego. Tá? Nenhuma novidade, ó. De novo, aqui nós temos o substantivo e o adjetivo concordando, né? O Medo é. O que é que o Medo é? Um servo grego. Depois, o feminino, né? Delia est anquila graeca. A Délia é. O que é a Délia é? Uma escrava grega. De novo, ó, o substantivo e o adjetivo concordando, né? Anquila graeca.
Feminino Graeca, masculino Graecus. In família Iulis sunt multis servi Graeci. Primeiro até aqui, tá? Na família do Júlio existem. O que é que existem? Muitos servos gregos. Olha aí, tudo concordando, ó. Eu tenho um pronome, multi, eu tenho um adjetivo, graec, e eu tenho o substantivo servi. Os três estão concordando. Lembrem-se que o pronome e o adjetivo, eles sempre vão concordar com o substantivo, em gênero, número, tá? E casos, ok? Muitos servos gregos. Na família de Júlio existem muitos servos gregos. Aí, multaeque, aí tem aquele quezinho aqui no final, ó, se vocês procuraram a palavra multaeque, vocês não encontraram, porque não existe, existe multai, tá? Que é o plural de multa. Esse que final é igual ao et, tá? Et multae anquilae graecae. E muitas escravas gregas. Olha aí de novo, ó. Pronome multae, substantivo anquilae e o adjetivo graecae. Os três concordando, tá? Muitas escravas gregas. Esne a Emília femina graeca. Olha a partícula interrogativa aqui, ó, o ne, né? Por acaso a Emília é uma mulher grega? É uma mulher grega? Aí a resposta: a Emília non est femina graeca est, sed romana. A Emília não é uma mulher grega, mas romana. Ok? E por fim, nesse parágrafo, Iulius non i graecus, sed romanus est. O Júlio não é um homem grego, mas é romano. O Júlio não é um homem grego, mas romano. Ok? E o último parágrafo, para nós terminarmos por hoje. Tá? Terminando por hoje. Vou ler o parágrafo todo, depois eu retomo as partes, tá? Sparta oppidum Graecum est. Sparta Delphi Tusculum que tria oppida sunt, duo oppida Graeca et unum oppidum Romanum. In Graecia et in Italia magnus numerus oppidorum est, in Gallia est magnus numerus fluviorum. Flui Galliae magni sunt, magnine sunt flui Africae. In Africa unus fluvius magnus est, Nilus ceteri flui Africae parui sunt. Sunt ne magnae insulae Graecae, Creta et Euboea duae insulae magnae sunt, Ceterae insulae Graecae sunt paruae. Tá? Então aí é uma repetição do que foi apresentado ao longo do capítulo, tá? O que não tiver novidade eu vou passar rápido. Isso aqui não tem novidade, tá? Esparta é uma cidade grega, nenhuma novidade, certo? Ele está só reforçando aqui, ó, aquela concordância do adjetivo com o substantivo, tá? Ó, Graecum é neutro. Ó, Graeca é feminino, Graecus é masculino e Graecum é neutro, concordando com Oppidum. Esparta é uma cidade grega. Depois, Sparta Delphi Tusculumque tria oppida sunt. Esparta, Delfo e Túsculo, olha aqui o quezinho no final, ó, e Túsculo, são, ó, são o quê? Triaópida, 3 cidades. Está aqui na margem, ó, 3 masculino, tria feminino. 3 liberi, tá? Masculino. 3 literae, tá? 3 letras, desculpa, masculino e feminino, e tria é o neutro, desculpa, eu falei feminino, mas é neutro, tá? Tria ópida, 3 cidades, ok? Ó, masculino e feminino você usa 3,
e no neutro você usa tria, certo? Então, ó, Esparta, Delfo e Túsculo são 3 cidades. Olha aqui o neutro tria, né? Aí, duo Ópida Graeca, 2 cidades gregas, et unum Oppidum Romano e uma cidade romana. Nenhuma novidade aqui, tá? Apenas reforçando aí a concordância, ó, do substantivo e o adjetivo. Do mesmo jeito aqui, ó. Substantivo e adjetivo concordando, tá? Depois, in Graecia et in Italia magnus numerus Oppidorum esse. Na Grécia e na Itália, tá? Nenhuma novidade aí, isso aí já apareceu muitas vezes. Aí depois, Magnus, grande, né? Grande é, o verbo lá no final. Grande é o quê? Aí ele diz, números. Grande é o número. Grande é a quantidade. Aí fica faltando o genitivo, né? Opidorum, de cidades. Ok? Na Grécia e na Itália, é grande o número de cidades. Depois, in Gallia est magnus numerus fluiorum. Fluiorum. Na Gália é grande o número de rios. Olha aí o genitivo plural, que é a novidade desse capítulo, né? Opidorum é o neutro, fluiorum é o plural. Olha aqui o genitivo do neutro, né? Vale até a pena eu colocar lá no editor de texto. Deixa eu voltar lá para eu completar aqui rapidinho a tabela, pessoal. Ó, nós estamos vendo agora o neutro também no singular e nós estamos vendo também o neutro no plural. Por exemplo, no singular, nós vimos... Peraí, pessoal. Pronto, nós vimos... Eita. Ó, nós vimos no singular opidum, aí a desinência é um. No plural, nominativo, aí nós vamos ter a desinência a, ópida, certo? Aí, no genitivo singular, já está aparecendo aqui agora, ó, nós temos, tá? Ópide, igual ao masculino, é a mesma desinência do masculino. E no plural, vai ser, nós estamos vendo agora, ó, opidorum. Opidorum, certo? E no ablativo também já apareceu, nós temos opido, com O também, igual ao masculino, tá? Vejam que no neutro, ó, não é igual, o genitivo singular não é igual ao nominativo plural, só vai ser igual no masculino, ó, serui, e no feminino, insulae. No neutro, não. Ok? Nós completamos aí, ó, a nossa tabela. O masculino, feminino, neutro, né? No nominativo, no genitivo e no ablativo. Ok? Voltando ao nosso texto, para nós terminarmos. Deixa eu ver se eu botei e coloquei o texto. Certo? Então, na Gália, é grande o número de rios. Ó, rios é masculino, opidorum é neutro. Tá? Aí ele continua, flui Galliae magnissunt. Os rios aí da Gália, olha aqui o genitivo singular, né? Os rios da Gália magnissunt, são grandes. Os rios da Gália são grandes. Depois, magnine sunt flui Africae. Grandes, aí a partículazinha de interrogação, né, o ne, né? Por acaso são grandes os rios da África? Olha aqui de novo o genitivo, ó, Africae. Africae. Por acaso são grandes os rios da África? Tá? Aí a resposta. Na África existe
um rio grande. E na África existe um rio grande. Aí a resposta, aí que rio é esse? Nilus, o Nilo. Na África existe um rio grande, o Nilo. Kéteri, aí isso aqui, ó, é o plural de kéteros, tá? É masculino, certo? Está aqui na margem direita, ó. Kéteri é masculino, kéterai feminino e kétera neutro. Esse hífen aí, ó, pessoal, é só a desinência, tá? É só a terminação. Você tira a desinência do masculino, que é i, ó. Você tira a desinência do masculino, que é i, e bota a desinência do feminino, ai. Kéterai. Do mesmo jeito com o neutro. Tira a desinência do masculino, i, e bota o a do neutro. Kétera. Tá? Então, aqui, ó, kéteri é o plural masculino, tá? Os outros rios da África são pequenos. Africae, genitivo também, ó, tá? Os outros rios da África são pequenos. Suntne, Magnine, Insulae, Graecae. Olha aí a partícula interrogativa, o ne. Por acaso são grandes as ilhas da Grécia? Desculpa. Por acaso são grandes as ilhas gregas? Aqui é um adjetivo, tá? Graecae é um adjetivo. Ok? É um adjetivo, está concordando com insulae. Ilhas gregas. Certo? Cuidado para não traduzir ilhas da Grécia. Se fosse da Grécia, seria Graekiai. Graekiai. Porque o singular nominativo do nome é Graekia. Graekia. Aí o genitivo seria Graekiai. E aqui é o adjetivo. Tá? Igual aqui em cima, ó. Graeca, graecus, ok? Só que aqui está no nominativo, aqui também está no nominativo, e aqui está no genitivo. Tá? Eu vou destacar também porque é genitivo. Desculpa, genitivo não, pessoal, olha aí, ó. Tá? Isso aqui é nominativo plural. Professor, como é que a gente sabe que é nominativo plural? O verbo está no plural, tá? Por acaso são grandes as ilhas gregas? Não é genitivo, viu? É igual ao genitivo, mas é nominativo plural. Certo? Prestem bem atenção. Vejam, eu quase dizia que era genitivo, né? Quase ia que é genitivo, mas é nominativo plural. Ok? Porque são exatamente iguais. Creta et Euboia, duae insulae magnae sunt. Creta e Euboia são, o verbo lá no final, são o quê? Duae insulae magnae, duas ilhas grandes. Olha aí o magnae, né, no nominativo plural, que é igual ao genitivo singular. Tá? Mas não é, cuidado. A gente diferencia pelo contexto, principalmente pelo verbo, tá? Creta e Euboia são duas ilhas grandes. E para terminar o parágrafo e o texto de hoje, Keterae insulae graecae sunt paroae. As outras ilhas gregas são pequenas. As outras ilhas gregas são pequenas. Então, terminamos aí o que estava previsto para hoje.